Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Ruideglan. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre produtos notáveis. Para esta aula, trouxemos a diferença de dois quadrados. Então vamos lá. Em quarto lugar, diferença de dois quadrados. Nós vamos perceber que a diferença de dois quadrados ela será expressa em um produto da soma pela diferença de dois termos. Então, exemplo de número 1, nós temos assim, x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, como que nós resolvemos isso aqui? Perceba, nós calculamos a raiz quadrada do primeiro termo, que é o x ao quadrado, pela propriedade dos radicais índice igual ao expoente, cancelamos o índice, cancelamos o expoente, fica apenas o x. Aí você calcula a raiz quadrada do segundo termo, que é o y ao quadrado. Índice igual ao expoente, cancela, ficou apenas o y. Aí você abre um parênteses, pega o primeiro termo, mais o segundo termo, fecha o parênteses, coloca o sinal de multiplicação, abre outro parênteses, vai pegar esses dois termos, só que agora subtraindo. Então, toda a diferença de dois quadrados vai ser expressa em um produto da soma pela diferença de dois termos. Agora, como provamos que isso é verdade? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o x mais y vezes o x menos y. E quando eu aplicar a distributiva, vai virar o x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, x vezes x. X vezes x, isso aqui dá x ao quadrado. Mais com menos dá menos. X vezes y dá xy. Encerrou a multiplicação com x. Agora é com y. Mais com mais dá mais. Y vezes x, coloca em ordem alfabética, fica x, y. Mais com menos dá menos. Y vezes y dá y ao quadrado. Repete-se o x ao quadrado. Perceba que eu fiquei aqui com dois números simétricos. Menos xy mais xy. Cancela os simétricos. Então, sobrou menos y ao quadrado. Perceba que retornou para o princípio. Então, toda vez que nós tivermos uma diferença de dois quadrados, calcula-se a raiz quadrada do primeiro termo, calcula-se a raiz quadrada do segundo termo, pega esses resultados, os dois somando em um parênteses, pega esses mesmos resultados, coloca subtraindo entre parênteses e faz um produto entre eles. Então, aqui está o resultado final dessa expressão. Agora vamos para o exemplo de número 2. Eu tenho agora 4x ao quadrado menos 9y ao quadrado. Agora eu tenho um número com incógnita. O que eu faço? A mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Calculo a raiz quadrada do primeiro, que é o 4x ao quadrado, e calculo a raiz quadrada do segundo, que é o 9y ao quadrado. Aqui eu vou calcular a raiz quadrada em partes. Então, primeiro eu calculo a raiz quadrada do 4, depois do x ao quadrado. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de x ao quadrado, cancela o índice, cancela o expoente, é x. Raiz quadrada de 9 é 3.
Raiz quadrada de y ao quadrado, cancela o índice, cancela o expoente, ficou apenas o y. Vou abrir um parênteses e colocar os dois. 2x mais 3y, fechou parênteses, agora 2x menos 3y. Eu pego os dois somando, pego os dois subtraindo. Então, aqui está o resultado final dessa expressão. Exemplo de número 3 agora. Então, vou pegar 36a quarta potência menos 49b a oitava potência. Então, novamente, isso aqui é o primeiro termo, 36a quarta. Vamos calcular a raiz quadrada de 36a quarta. Raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de a quarta. Agora, perceba que o expoente não é mais 2, igual ao índice. Agora, o expoente é maior do que 2. Como é que nós fazemos agora? Então, repete-se a base A, pega o índice, o expoente e divide pelo índice. Ora, se a minha raiz é quadrada, porque o meu índice é 2, então eu pego 4 e divido por 2, que vai dar 2. Então, raiz quadrada de 36a quarta é 6a ao quadrado. A mesma coisa faremos aqui. Raiz quadrada de 49b a oitava. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de b a oitava. Como o expoente é maior que o índice, que é 2, repete-se a base, pega o expoente e divide pelo índice. 8 dividido para 2 dá 4. Agora, abramos um parênteses, 6a ao quadrado mais 7b à quarta, fechou parênteses, vezes 6a ao quadrado, agora menos 7b à quarta. Então, concluímos aí o exemplo de número 3. Agora, vamos para o exemplo de número 4. Agora, x a décima menos x a décima segunda. Agora, eu tenho x a décima menos x a décima segunda. Só lembrando que só será uma diferença de 2 quadrados se o meu expoente ele for sempre par. Se eu tiver aqui expoente ímpar, então não será mais uma diferença de 2 quadrados. Então, calculamos a raiz quadrada do primeiro, que é o x a décima, e calculamos a raiz quadrada do segundo, que é o x a décima segunda. Então, vai ficar assim, cancela o índice aqui é 2, vou colocar aqui o 2. Como o expoente é maior que o índice, então nós vamos pegar o expoente e dividir pelo índice. Então, repete a base x, 10 dividido para 2, isso aqui vai dar 5. A mesma coisa aqui, coloca-se o índice 2, repete a base x e divide o expoente pelo índice. 12 dividido para 2, isso dá 6. Agora, exemplo de número 5. Agora eu tenho o exemplo fracionado. A forma de fazer é a mesma. Eu tenho 1/25 de x à sexta menos 9/64 de y à décima. O que eu farei? Vou calcular a
raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada de 1/25 de x à sexta. Nesse caso aqui, eu vou calcular a raiz quadrada do numerador, a raiz quadrada do denominador e do x à sexta. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Raiz quadrada de 25 é o 5. Raiz quadrada de x à sexta. Como o expoente é maior que o índice, vou colocar aqui o índice, e pegar o expoente e dividir pelo índice. Repete-se a base x e divide o expoente pelo índice. 6 dividido para 2, isso dá 3. Aqui a mesma coisa. Vou pegar a raiz quadrada de 9, 64avos, y à décima. Raiz quadrada de 9 vai dar 3. Raiz quadrada de 64 vai dar 8. E do y à décima, expoente maior que o índice, repete o y. 10 dividido para 2, isso aqui vai dar 5. Então, aqui nós temos os dois termos. Agora, nós faremos o produto no primeiro e no segundo aqui, no exemplo 4 e no exemplo 5, agora de uma vez. Então, vai ficar 1/5 de x ao cubo mais 3/8 de y à quinta, fecha parênteses, vezes 1/5 de x ao cubo menos 3/8 de y aqui. E agora faremos aqui também. Então, quem é o primeiro? O primeiro aqui, ó, x à quinta, e o segundo, x à sexta. Coloquei isso aqui. Esse aqui é o resultado, tá, gente? Esse aqui é o resultado do primeiro termo, o resultado do segundo termo. Então, vai ficar assim, x à quinta mais x à sexta vezes x à quinta menos x à sexta. Pronto. Então, aqui está concluído. E aqui também está concluído. Então, toda vez que nós tivermos uma diferença de dois quadrados, sempre será expresso em um produto de uma soma por uma diferença de dois termos. Sempre isso vai acontecer? Sempre. Toda vez que tiver uma diferença de dois quadrados, vai ser expresso em um produto de uma soma por uma diferença de dois termos. Vamos para mais um exemplo. Vou apagar aqui. Exemplo 6 agora. Vou ter aqui x elevado a 14 menos 1. Ó, nesse caso agora, eu tenho o x elevado a 14 menos 1. X elevado a 14 é um quadrado perfeito, porque 14 é um número par. Então, eu posso calcular a raiz quadrada de x elevado a 14. Como o expoente é maior que o índice, eu vou colocar o índice 2 aqui. Repete a base x, pega o expoente e divide pelo índice. 14 dividido para 2, isso dá 7. E esse 1 aqui, esse 1 tem raiz quadrada exata. Então, raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Então, ficamos assim. Abre-se o parênteses. X à sétima mais 1 vezes x à sétima menos 1. Pronto. Concluímos aqui o resultado final dessa expressão. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido perfeitamente. Se vocês gostaram dessa aula, deixe o seu like, o seu comentário.
Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.